Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje vamos falar sobre circuito misto. O circuito misto é conhecido assim porque tem resistências em série, tem resistências em paralelo e pode conter outros elementos de circuito também, como nós, curto-circuitos, capacitores, que a gente vai estudar ainda, né? Enfim, pode ter vários elementos de um circuito, por isso ele é conhecido como um circuito misto. E muitas vezes nós precisamos calcular a resistência total de um circuito misto, ou seja, a resistência equivalente de um circuito misto. Isso não é muito simplesinho, tá? Isso demanda uma certa agilidade aí para resolver um circuito assim. E às vezes tem vários autores que têm métodos diferentes de encontrar essa resistência equivalente, né, essa resistência total. Eu vou tentar ensinar para vocês aqui um método que eu utilizo, né, para esse tipo de cálculo aí. Vamos ver se vocês gostam da ideia, né, e adotam esse modelo também. Não gostando, não tem problema. Existem outros modelos que outros professores, outros autores adotam, né? Vocês podem procurar isso aí e talvez se adaptarem. Bom, mas eu vou passar o meu modelo aí. Para a gente entender um circuito misto, antes precisamos entender uma coisa essencial aí chamada curto-circuito, né? Alguém já deve ter presenciado um curto-circuito numa residência ou em alguma outra coisa aí, num automóvel, né? Um curto-circuito até na rede elétrica das ruas, né? Instalação urbana. O curto-circuito acontece de dar muita faísca, né? Barulho, pode causar incêndio, né? Mas por que será que isso acontece, né? Então vamos entender bem o que é um curto-circuito aí. Eu montei um circuito simples aqui, né? Aqui é um gerador, pode ser uma bateria, por exemplo, né? E aqui um resistor ligado nesse gerador. Uma resistência ligada a uma bateria, por exemplo. A corrente elétrica vai sair do polo positivo da bateria, ou seja, o traço longo aqui é o positivo, o traço curto é o negativo, né? Então a corrente vai sair daqui do traço longo, que é o positivo. Essa corrente elétrica vai virar aqui, portanto esse cantinho não é um nó, né? A corrente só vai virar aqui, ela não vai dividir e nem vai juntar com outra corrente. Portanto é só uma curvinha que ela vai fazer, uma dobra, né? Mas não é um nó. Então a corrente só vira aqui, ela sobe por aqui, chega aqui, ela vira de novo, passa na resistência, faz ela esquentar, que é a função da resistência, né? E segue viagem. Ela vem aqui, aqui ela vira, desce, né? Desce por aqui até chegar lá no gerador de novo, até chegar na bateria. Isso está funcionando normalmente, a resistência está esquentando normalmente. Mas aí, eu pego um fio liso, de resistência praticamente desprezível, né, de resistência considerada zero, que na verdade não existe uma resistência zero, mas podemos considerá-la zero como é tão baixa, né? Então eu ligo esse fio de resistência desprezível aqui e aqui, ó. Eu pego um fio aqui e ligo aqui, ó. Quando eu faço isso, a corrente agora que saiu lá da bateria, do polo positivo, que virou aqui, quando ela chegar nesse ponto, ela encontra um nó. Ou seja, nó é um ponto onde a corrente pode se dividir. Quando ela chegar aqui, ela tem duas opções. Ó. Ela pode virar à direita ou ela pode seguir em frente, né? É a opção que ela tem aí. Só que a corrente, como eu já disse, ela não gosta de ohm. Ela não é chegada no ohm. Então, se tiver uma resistência alta, a corrente passa baixa. Então, ela vai pensar o seguinte, ó, se eu seguir em frente aqui, eu vou passar numa resistência, passar em ohm. Se eu virar à direita, eu vou passar numa resistência praticamente zero, né? Uma resistência desprezível. O que ela faz então? Ela não sobe lá na resistência, tá? Ela não vai fazer essa resistência esquentar e ela vai virar toda por aqui, ó. Vira aqui, segue aqui, quando ela chegar aqui, ela desce e vai embora para casa dela. Ou seja, ela não vai passar nessa resistência. Isso aqui, ó, esse caminho que ela vai passar é o caminho mais curto para ela, mais fácil dela passar.
Por isso é chamado de curto-circuito, né? Ou seja, é o caminho mais curto para ela passar, ok? Isso é um curto-circuito. Então a corrente tem a opção de passar por aqui e não passar pela resistência. Isso é um curto-circuito. Bom, então o que vai acontecer com essa resistência? Vai queimar? Não. O que faz o aparelho queimar é sobrecarga, é corrente acima do normal. Aqui nem vai passar corrente. Então não vai acontecer nada com a resistência. Simplesmente não vai funcionar. Porém, aqui a corrente vai passar no máximo que ela pode. A máxima corrente que vai passar por aqui nesse circuito pode provocar um incêndio. Esses condutores podem não suportar essa corrente, derreter, né, queimar. Então o curto-circuito acontece de sair aquelas faíscas, sair fogo, pode provocar um incêndio porque a corrente é muito alta, né? Por que a corrente é muito alta? Porque a resistência é muito baixa, quase zero. Se a resistência é muito baixa, a corrente é muito alta, né? Então a corrente prefere passar pelo curto-circuito aqui do que passar naquela resistência lá. Então, se você pegar dois fiozinhos da sua casa, um fase e um neutro, encostar os dois, a corrente não vai lá no aparelho, ela vai passar por aquele contato que você fez ali e vai embora. E aí pode provocar queimaduras, né? Pode provocar incêndio na residência, enfim, vários danos que podem ocorrer aí. Mas o aparelho que você provocou o curto-circuito não vai queimar, não vai acontecer nada com ele, porque não vai passar corrente elétrica por ele. Ok? Isso é um curto-circuito, nós temos que entender bem o que é esse curto-circuito aí. Tranquilo? Beleza. Entendido o que é um curto-circuito, nós podemos então resolver um circuito misto. Aqui eu coloquei um exemplo de um circuito misto, que vai envolver resistências em série, resistências em paralelo, né? E aí nós vamos aplicar um modelo de cálculo que eu utilizo para resolver um circuito assim. Eu quero calcular a resistência total disso, a resistência equivalente disso aí, né? Várias resistências que tem, vários ohms que tem aí, tá? Bom, nesse caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar todos os nós que existirem nesse circuito, marcá-los, fazer um pontinho nele, tá? E aplicar um nome para ele. Pode ser uma letra, pode ser um número, tá? Inclusive os terminais dessa associação. Então vou marcar todos os nós que tem ali, vou dar nome para eles e dar nome também aos terminais. Em a maioria dos circuitos, os terminais já vai ter um nome lá, né? A, B, né? M, N e tal. Mas se não tiver, coloca um nome para ele também. E todos os nós que tiverem ali. Mas aí você pode não lembrar o que é um nó, né? Nó é um ponto onde a corrente pode se dividir ou pode se juntar. Em outras palavras, é um trevinho, um trevo. Se você olhar no circuito, onde tiver um trevo ali, é um nó. Por exemplo, aqui é um terminal. O terminal também eu coloco um nome para ele. Vou dar o nome de A para ele aqui, tá? Esse ponto aqui é um nó? É, porque a corrente que vem por aqui, ela pode se dividir para cima e para a direita. Então esse ponto aqui é um nó. Vou marcar ele, tá? Siga em frente. Esse ponto aqui é um outro nó. É um trevinho também. A corrente chegar aqui, ela pode se dividir, né? É outro nó. Esse ponto aqui não é nó. Esse ponto aqui, quando a corrente chegar aqui, ela não pode se dividir. Ela só vai virar, né? Só vai subir ali. Não tem dois caminhos para ela. Então esse aqui é um canto, é uma dobra, né? Mas não é um nó. Aqui também não é um nó. Esse ponto é um nó, é um trevão aí, né? Um nó. Esse ponto aqui é um nó. Esse ponto aqui não é um nó. E esse ponto aqui é outro nó. Aqui também não é um nó, né? É uma dobra, né? Não é um nó. Isso aqui é um terminal. Então eu marquei todos os nós e os terminais. Vou dar nome para todo mundo aí agora. Comecei com A, então vem aqui B, C, D, E, F e G. Dei nome para todo mundo aí, né? Todo circuito você tem que fazer isso aí, ó. Marcar todos os nós e colocar uma letrinha ou um número para eles aí, ok? Beleza. Segundo passo.
identificar e marcar todos os curtos-circuitos que houver nesse circuito aí. Todo curto-circuito. Você vai lá e faz um xizinho nele só para identificar, tá? Vamos rever o que é um curto-circuito, ó. Isso aqui é um fio liso, né? Resistência desprezível. E ele está ligado em dois nós, um nó aqui e um nó aqui. Então pode dizer que um curto-circuito é um fio de resistência desprezível ligado em dois nós. Vamos procurar isso aqui então? Então aqui, por exemplo, ó, entre o nó B e o nó C, daqui até aqui não tem resistência nenhuma. É um fio liso aí, né, de resistência desprezível, né? Então entre esses dois pontos não tem resistência, é só um fio, isso é um curto-circuito. Então aqui você tem um curto-circuito. Mas esse aqui não é um curto-circuito geral, é um curto-circuito só nesse trecho, parcial, tá? Não é um curto geral. Se eu ligasse um fio daqui até aqui, aí era um curto geral, nada disso funcionaria, ok? Mas ali não é um curto geral, é um curto parcial. Existe mais algum curto? Daqui até aqui é um curto? Não, aqui não é um nó, né? O curto-circuito tem que estar ligado em dois nós, tá? Daqui até aqui é um curto-circuito, não tem resistência nenhuma por aqui. Daqui até aqui não é um curto, tem uma resistência. Daqui até aqui também tem resistência. Daqui até aqui tem resistência. Daqui até aqui tem duas resistências. Daqui até aqui é um terminal, não é um nó. Então não posso considerar isso como um curto porque aqui não é nó. E não posso considerar isso aqui como um curto porque isso aqui não é um nó, tá? Então entre dois nós não tem resistência, é um curto. Entre dois nós não tem resistência, é um curto-circuito. Então eu só identifico, faço um xizinho nele só para saber que ali tem um curto-circuito, ok? Esses são os dois primeiros passos para resolver um circuito misto. Marcar os nós e os terminais e dar nome para eles. Segundo passo, identificar os curtos-circuitos que houverem aí, tá? Bom, agora eu vou aplicar o meu método aí, ó. Eu coloco todos esses nós, inclusive os terminais, numa linha reta. Aqui, ó, vou apagar esse trecho aqui e vou colocar numa linha reta todos esses pontos que são nós, inclusive os terminais. Então o circuito começa em A e termina lá em G, né? Então eu venho aqui, ó, coloco ponto A, só os pontos, tá? Não ligo não, só coloco os pontos. Ponto A, depois do ponto A vem o ponto B. Ponto B. Observe que o B está em curto com C. Entre B e C não tem resistência. Então o ponto B está em curto-circuito com o ponto C. Quando eu tenho dois pontos, dois nós em curto-circuito, eu não vou desenhar dois pontos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois pontos juntos. Aqui vai estar o ponto B e vai estar o ponto C também, ou seja, um em cima do outro. O ponto B e o ponto C estão aqui, nesse mesmo lugar. Eu não faço dois pontos, eu faço um só, identificando os dois no mesmo ponto, tá? Se tiverem curto, né? Então B e C está em curto, eu coloco B congruente com C, ou seja, B está congruente em C, os dois estão aqui, um em cima do outro. Tranquilo? Vamos em frente, depois vem A, B, C, D. O D vem aqui, né? C e D não está em curto, né? Então vem aqui o ponto D. Depois o ponto E, mas o ponto D está em curto com o ponto E. Então eu não vou desenhar o ponto E lá na frente, eu coloco D congruente com E. Ou seja, os dois pontos estão aqui. Vamos em frente, D, E, F. O F não está em curto com o E nem com o D. Então o F vem lá na frente. F vem aqui. Depois do F vem G. Professor, mas o F e o G tem curto. Não, o G é um terminal, não é um nó. Então não pode considerar curto. Tranquilo? Eu desenhei G, mas não coloquei o pontinho, né? Pontinho G. Então façam isso, ó. Faz o pontinho, coloca o nome. Faz o outro pontinho, coloca quem está ali, né? O outro pontinho, outro pontinho, pontinho. Tudo em linha reta. Tranquilo? Desenhei todos aqui então em linha reta. Agora vem um detalhe. Eu vou transferir todas essas resistências para cá. Eu vou construir um novo circuito, né? Tirando todas aquelas resistências, trazendo para cá.
Observe o seguinte, entre o ponto A e o ponto B não tem resistência. Então eu vou ligar aqui com o fio do jeito que está lá. Não tem resistência nenhuma. Beleza. Agora eu vou trazer essa resistência para cá. Essa resistência ela está ligada em B e D. Então eu vou lá no ponto B e no ponto D e vou colocar essa resistência ligando os dois. O ponto B está aqui, o ponto D está aqui. Então eu venho aqui e coloco essa resistência aqui. O valor dela é 9 ohms. Vou colocar só o número, não vou colocar a unidade de medida ali por enquanto não. A gente está resolvendo, né? Não tem problema. Tá, já trouxe uma resistência para cá. Vou pegar essa resistência aqui de 36 e vou trazê-la para cá. Ela está ligada em C e E. C e E. O ponto C está aqui. O ponto E está aqui. Mas já tem uma resistência aí. Como é que eu vou fazer então? Eu passo por fora, dou a volta. Então, C está aqui e o E está aqui. C e E. C e E já tem uma, então eu passo por fora aqui, ó. Dou a volta e coloco a resistência lá, de 36. 36. Ok? Passa por fora. Agora eu vou trazer essas duas resistências. Por que eu vou trazer logo as duas resistências? Porque entre elas não tem nó. Se entre elas não tem nó, essas duas resistências estão em série. Estão em série. Se estão em série, eu posso somar. Lembra lá de resistência de associação em série? Na associação em série, basta somar as resistências. Então, ao invés de trazer 12 e 24, eu vou trazer as duas somadas, ou seja, 36 ohms. Mas esse 36 ohms vai estar ligado onde? Em C e E. Entre C e E. Então vamos lá. C está aqui, E está aqui. Já tem duas resistências aí. Não tem problema, coloca mais uma. Por baixo ou por cima, aqui, tanto faz. Eu vou trazer por baixo aqui, ó. Vou colocar mais uma resistência aqui de 36, que é a soma daquelas duas lá. 36 ohms. Ok? Bom, vou trazer agora essa resistência. 6 ohms. Ela está ligada em E e F. Entre E e F. O E está aqui. O F está aqui. Não tem nenhuma? Então eu passo uma resistência aqui. Ó. Essa resistência vale 6 ohms. Beleza? Essas duas resistências também estão em série, porque entre elas não tem nó. Esse ponto não é nó. Então, estando em série, também é uma série, né? Eu vou somar as duas. Então aqui eu vou ter 6 ohms mais 6 ohms, então eu vou ter uma resistência de 12 ohms. Eu posso trazer para cá direto, então 12 ohms. Mas esses 12 ohms está ligado onde? Em D e F. Então de D até F tem uma resistência de 12 ohms. O D está aqui e o F está aqui. Já tem uma resistência? Coloca mais uma. Passa por fora aqui, ó, e coloca mais uma resistência aqui. Nesse caso já vou trazer somadas, né? 12 ohms. E entre F e G tem um fiozinho só ligado aí, né? Não tem resistência nenhuma. Então eu transferi todas as resistências dali para cá. Por que eu faço isso? Porque aqui eu consigo identificar melhor as resistências que estão em série, as resistências que estão em paralelo. Fica mais fácil eu identificar aqui. Nesse caso eu já trouxe as resistências em série somada. Se eu já resolvi as resistências em série, agora vai aparecer aqui resistências em paralelo. O que é resistência em paralelo? São resistências ligadas aos mesmos nós. Observe aqui, ó. 9 ohms está ligado nesse nó e nesse nó. 36 ohms está ligado nesse nó e nesse nó. 36 ohms está ligado nesse nó e nesse nó. Todas estão ligadas aos mesmos nós. Portanto, essas três resistências estão em paralelo. E aí eu vou resolver a resistência em paralelo.
cálculo de resistência em paralelo. Mas essas aqui não estão em paralelo com essa aqui. Observe o seguinte, esse 6 ohm está ligado nesse nó e nesse nó. Não tem dois nós em comum com essas aqui. Então ali é outra paralela. Aqui é uma paralela e aqui é outra paralela. Ok? 12 ohm está ligado nesse nó e nesse nó. 6 ohm está ligado nesse nó e nesse nó. Então as duas estão em paralelo. Mas as duas não estão em paralelo com esses três aqui. Tá? Aqui é uma paralela e aqui é outra paralela. Aqui eu resolvo com um cálculo, ali eu resolvo com outro cálculo. Ok? Então tem que calcular isso aqui em paralelo e calcular isso aqui em paralelo. Tranquilo? Como é que eu faço esse cálculo em paralelo? Então vamos lá, ó. Vou apagar aqui, tá? Para a gente calcular essas resistências em paralelo. Lembrando lá do circuito em paralelo, né? Que foi em aulas passadas aí, tá? Circuito em paralelo. Vamos calcular essa aqui, ó. Paralelo 1. Ok? Você aplica a soma dos inversos da resistência inversa, geral, ou você aplica produto pela soma quando são duas resistências, ou você divide pela quantidade de resistência quando são iguais. Eu poderia, por exemplo, fazer essa resistência com essa aqui, como são iguais, eu poderia dividir isso aí por 2, né? São duas iguais, eu divido 36 por 2, né? Eu vou ter uma resistência de 18, essa resistência de 18 vai estar em paralelo com essa de 9, né? É uma opção. Ou eu posso calcular as três de uma vez. Como as três não são iguais, não são todas iguais, eu não posso aplicar isso aí, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a soma dos inversos. Ó. Vamos fazer aqui 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre R1, que é 9, mais 1 sobre R2, que é 36, mais 1 sobre R3, que é também 36. Ok? Fazendo as três de uma vez. Como que eu resolvo isso? Eu tiro o mínimo, né? Aqui. O mínimo aqui é 36, né? 36 por 9 vai dar 4, né? 4 vezes 1, 4. 36 por 36 é 1, vezes 1, 1. 36 por 36 é 1, vezes 1, né? Então eu vou ter 1 sobre R igual a 6 sobre 36. Ok? Agora é só multiplicar cruzado. Mas eu tenho uma manhãzinha na matemática aí, né? Eu posso inverter as duas frações, fica mais fácil, né? 1 sobre R eu escrevo R sobre 1. E 6 sobre 36 eu escrevo 36 sobre 6. É a mesma coisa que multiplicar cruzado, né? Fazendo isso aqui, então eu vou ter resistência igual a 6 ohm. Então, juntando essas três resistências, vai dar um total de 6 ohm. Mas aqui tem outra paralela, né? Eu vou resolver aquela paralela também lá. Ó. Chamei de paralela 2, né? Vou resolver ela aqui. Como são só duas resistências, eu posso fazer produto pela soma. Ó. A resistência total é o produto, 6 vezes 12, dividido pela soma, 6 mais 12. Então eu vou ter R igual 6 vezes 12 dividido por 18, né? Soma embaixo, 18. Então eu vou ter, ó, posso simplificar isso aqui, fica até mais fácil, né? Por 6 dá 1, por 6 dá 3, né? Então vai ficar 1 vezes 12, 12, dividido por 3, que vai dar 4 ohm. Então, essas três resistências vai dar um total de 6, essas duas resistências vai dar um total de 4 ohm. E agora, professor? Agora eu vou substituir essas três resistências por essa e essas duas resistências por essa. Aí eu vou redesenhar o circuito agora. Eu vou apagar aqui, né, para a gente redesenhar o circuito para vocês entenderem melhor essa situação aí. Ok? Então lá. Aqui eu tenho o terminal A, depois eu venho B congruente com C, depois eu tenho D congruente com E, depois vem F, depois vem G, né? Aqui é um fiozinho. No lugar dessas três resistências, eu vou desenhar uma só,
de 6 ohms, que é o resultado das 3. Então aqui vai ter uma resistência só de 6 ohms. No lugar dessas duas, eu vou desenhar uma só de 4 ohms. Então no lugar dessas duas aqui, eu desenho uma só de 4 ohms. Ok? Então eu tirei as 3 e coloquei essa. Tirei essas 3 e coloquei essa no lugar. Eu só fiz o redesenhar, né? Então tem que apagar aqui. Ok? Bom, quando eu calculei resistências em paralelo, agora vai aparecer resistências em série. Essas duas resistências agora estão em série. Professor, mas não pode estar em série não, tem um nó entre elas aqui. Aquele ponto ali agora não é mais um nó. Porque a corrente que vem daqui, ó, quando ela chegar aqui, ela não pode se dividir. Ela tem que passar direto. Portanto, esse ponto deixou de ser um nó, e esse ponto deixou de ser um nó, esse ponto deixou de ser um nó. Entre as duas resistências não tem nó, então elas estão em série. Se estão em série, é só somar. Portanto, eu tenho uma resistência total, juntando aquele monte de resistência, vai dar um total de 10 ohms. Só uma observaçãozinha. Aparentemente, essa resistência de 9 está em série com essa de 6, né? Uma na frente da outra, mas não está. Porque entre elas tem um nó. Esse ponto aqui é um nó, né? É um trevo. Então, tendo um nó entre elas, elas não estão em série. Se tiver dois nós em comum, está em paralelo. Se não tiver nó entre elas, está em série. Ok? Então esse é um método que eu aplico, né? Eu redesenho o circuito em linha reta para facilitar a visão do que está em série e do que está em paralelo. Ok? Um abraço, até a próxima.